misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos mergulhando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, me ama. Ele 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 me ama. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por nos receber nas suas casas. E a gente está aqui na nossa casa também, que é a capela. E hoje a gente está feliz que o Dani veio cantar com a gente aqui também. Ah, não pode abraçar muito. Oh, desculpa aí, Dani. É porque a Jane está ali, ela fica com ciúmes. Não. E a gente está muito feliz, Dani, que você está aqui com a gente hoje. E é mais um domingo que nós estamos juntos, como família, e ainda com as cadeiras vazias aqui, mas o coração cheio, o coração transbordando
das coisas que Deus tem falado com a gente, tem ministrado os nossos corações e a gente quer compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero também fazer um pedido. Nossa comunidade, a gente está ajudando algumas famílias bastante carentes. Então, se você tiver roupa de frio, alimento, móveis, tem uma das famílias, eles tiveram um bebezinho agora, se você tiver bercinho, qualquer coisa de criança, fralda, fala com a gente no meio da semana, manda para a gente que a gente está ajudando essas pessoas que estão em necessidade extrema. E então você, como corpo de Cristo, né, a gente está sempre junto, servindo a Deus dessa forma também. Então você nos procure, tá? Sem constrangimento nenhum, liga para mim, para Kellen, para qualquer um de nós aqui. E a gente pega com você e leva para essas pessoas que estão precisando. Hoje a gente continua falando sobre alegria, mas antes disso a gente vai louvar o Senhor e cantar um pouco. Então você é nosso convidado, fique de pé aí no seu sofá, vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, pega um copo d'água. Põe a meia em cima do pijama. Posso fazer uma oração? Pode. Deus, obrigado por esse domingo, obrigado por cada família da nossa igreja que está reunida agora, Senhor Deus, e aqueles que também não são da igreja, estão participando desse culto. Fala com todos nós nessa noite, Senhor Deus. Usa a música, os depoimentos, a mensagem, usa tudo, Senhor Deus, para falar aos nossos corações nessa noite. E que a gente termine o nosso dia comece uma nova semana, Senhor Deus, cheios do Teu amor e transbordando esse amor para as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar junto? Vamos? Amém. Eu queria tocar e cantar, mas essa daqui eu não tenho coordenação motora. Vou fazer só na introdução, tá? Ó. Teu amor é forte, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou perdido, louvo quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor me envolve, ele me surpreende, enche de alegria todo o meu ser. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto que me faz viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é forte. Teu amor é forte, firme e como uma sob os meus pés. Ele me sustenta. Isso é um mis. Ah, gente, quero ouvir vocês cantando. Não dá pra ouvir nada daqui, viu? Canta mais alto. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Ô Fabrício, faz um solinho aí, vai. Amém, aleluia, 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 arrasou, aleluia.
amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Só teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Senhor, é só o teu amor mesmo para fazer a gente cantar. Obrigada, Deus. Amém. Bom, essa próxima música eu gosto muito também porque ela fala que só Deus pode rotular a gente, né? Fala assim, ó. Eu sou quem dizes que eu sou. E Deus sempre fala coisa boa da gente, né? Deus vê o melhor da gente, vê o que a gente não consegue ver. E Ele rotula a gente para o bem, né? Ele investe, Ele dá capacidade. Então, eu acho que Deus fala coisas boas sobre nós e a gente tem que acreditar nisso. Acreditar que as palavras que Ele diz sobre nós é verdade e é verdade, né? E a gente é o que Deus diz que a gente é. Amém? Amém. Quem sou eu para que o grande Rei acolha-me? Eu perdido, Ele revelou seu amor por mim, seu amor por mim. Se o Filho libertar, livre então será. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou.
Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Fui amado, escolhido. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, és comigo. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Se o Filho libertar, livre então serás. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra nós. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém, Senhor. Obrigada porque somos seus filhos. High five. Somos filhos de Deus, não é? Ah, é bom demais, gente. É bom demais. Gente, vocês fazem uma falta aqui nesse lugar vazio? De verdade, faz muita. Tudo bem, vai. A gente tenta dar o nosso melhor, gente, mas vocês fazem muita falta aqui. Muita mesmo. Não vou chorar, não, tá? Não sou igual a Jane. Brincadeira. Ai, Senhor. Amém. O domínio está em tuas mãos, assentado sobre os louvores, tu estás para sempre reinas. O governo só pertence a ti. Glória e honra sempre ao teu nome se darão, pois tu sempre reinas. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, seu nome. Minha vida está em tuas mãos. Amém. No controle de tudo eu sei que tu estás. Teu amor não falhará. Oh, teu amor não falhará. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para
sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos. Glória e honra a ti, toda glória e honra a ti, para sempre te exaltamos. Todo louvor seja dado a ti, Senhor, para sempre te exaltamos. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Exaltado Rei, soberano sobre tudo és Deus, para sempre eu exaltarei, Senhor, teu nome. Nós te Ó Deus. exaltamos, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Obrigada, Deus, porque nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque, apesar da quarentena e a gente não estar num culto normal, nós ainda assim temos liberdade de cantar a Ti no nosso país sem sermos presos ou mortos, Senhor. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Pedimos pelos missionários em campo, Senhor, para que o Senhor os abençoe e não os deixe desanimar, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor derrame a sua graça sobre cada um deles que está longe de casa, lá pregando a Tua palavra, Senhor. Assim como nós também, espalhados, mesmo trabalhando de casa, nós também temos essa missão de levar a Tua palavra, levar o Teu amor, Senhor. Às vezes até através das redes sociais, Pai, mas que o Senhor nos use, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para levar a Tua palavra, levar esperança, levar salvação, levar amor, Senhor, e que o mundo nos veja, Senhor, nos reconheça em nós que somos Teus filhos, Senhor, que somos diferentes, Pai, que a gente se entristece quando tudo está contra, Senhor, mas a gente não perde a esperança porque Jesus é a nossa esperança. E a gente se apoia em Jesus para todas as coisas da nossa vida. E a gente te louva por isso, Pai, porque foi por causa de Jesus que a gente tem esse acesso de falar contigo como nosso paizinho, como nosso amigo, nosso conselheiro e aquele que cuida de nós. Obrigada pela Tua provisão, pela Tua bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora você vai ver uma participação do nosso amigo Danielto, participação em vídeo, e que você seja abençoado com a palavra dele. Olá, eu estava conversando com o Paulo esses dias e falando para ele do meu sentimento, aquilo que estava dentro de mim, quando eu ouvi uma pregação e nessa pregação falando sobre cura. E falei, Paulo, não tem como eu ouvir falar sobre cura e não lembrar imediatamente de um momento difícil na minha vida, na vida da minha família, que foi quando nós saímos da igreja que nós frequentávamos e começamos a frequentar a capela. Nós saímos num momento de muitas dores, de muitas feridas, e tudo que a gente precisava realmente naquele momento era cura. E eu lembro exatamente, isso já está, se eu não me engano, para
completando 3 anos, e eu lembro que cada vez que eu chegava no culto e cada vez que começava o louvor, aquilo ia trabalhando dentro de mim de uma forma, aquilo ia trazendo cura para mim, ia trazendo libertação, que eu sempre chegava no culto tão carregado, e embora me sentindo leve, me sentindo amado, me sentindo acolhido, mesmo não conhecendo tanto as pessoas ali da capela, nem mesmo não tendo tantos relacionamentos. Passava a semana inteira, chegava no próximo domingo, eu chegava na capela de novo, eu chegava na igreja com o coração apertado, com as lutas da semana, aquelas feridas que ainda não tinham sido cicatrizadas, mas novamente ouvindo louvor, conhecendo as pessoas, interagindo, aquilo ia promovendo uma cura dentro de mim, uma cura na minha família, e cada vez mais nós fomos entrando nesse processo, cada vez mais nós fomos nos sentindo abraçados pela capela, e isso foi tão maravilhoso para a gente, isso foi tão maravilhoso para mim, isso foi promovendo aos poucos cura, e depois aquelas feridas que estavam abertas e foram cicatrizadas, foram lavadas, foram limpas, e hoje, graças ao Pai, não existe nem cicatriz de tão bom, de tão gostoso e de tão precioso que foi esse processo de cura que nós passamos na capela. E nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de isolamento social, esse momento que a gente não tem o privilégio e a alegria de estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para nos abraçarmos, através de abraços que eu recebi, para sermos curados das nossas dores. Mesmo nesse momento, eu sinto nos cultos online, não é a mesma coisa, isso é verdade, mas a gente sente uma união quando nós estamos ali assistindo o culto, quando nós estamos assistindo as pregações, e como a palavra também vai falando aos nossos corações. Então eu queria dizer para você que está nos assistindo que como é bom, tem o Salmo 133:1, como é bom e agradável que os irmãos caminhem juntos, que os irmãos vivam juntos. Como é bom e agradável andar com pessoas que amam ao Senhor. Como é bom e agradável andarmos em união. Sei que esse momento é um momento que a gente está vivendo, atípico na história, é um momento de isolamento social, como eu falei, mas nós estamos ligados no mesmo Espírito, nós estamos ligados no Espírito do nosso Senhor e Salvador, que tudo faz em nós e no meio de nós, que promove a união, mesmo estando fisicamente separados, mas que o nosso Espírito é um. Então eu quero agradecer ao carinho da capela, agradecer ao carinho que tiveram comigo e com a minha família, a receptividade que nós tivemos, e hoje é uma alegria para a gente fazer parte do corpo de Cristo chamado Capela da Graça. Muito bom fazer parte do corpo de Cristo e se sentir acolhido e amado. Beijos. É sempre gostoso ouvir o Daniel falando, e ele fala com tanta paixão. E é muito bom a gente ser uma comunidade e a gente servir uns aos outros. E Deus habita nesses lugares, né? Onde a gente distribui o amor, recebe o amor. Então, é um privilégio ter a família do Daniel aqui com a gente, assim como todos vocês. Como a Kellen falou agora há pouco, a gente sente muita falta de estarmos juntos, né? E esperamos e oramos para que esse momento passe o quanto antes, para a gente poder se reunir de novo, né? Mas enquanto isso, nós como igreja continuamos arcando com nossos compromissos, né, fielmente. Nós, por exemplo, tivemos um pequeno desconto no nosso aluguel, mas a gente tem sido fiel com o aluguel, porque o proprietário desse prédio ele também está precisando, assim como todas as pessoas estão precisando, né?
Então, esse é o nosso momento de ofertas e dízimos. E eu quero te dar a oportunidade de contribuir com esse ministério. Nós vamos colocar aí no telão, porque a única forma da gente fazer isso agora é através de depósito bancário. Então, a gente vai colocar aí na sua tela, no seu celular, a imagem da conta bancária da igreja. Então, se você se sentir confortável, se você puder, contribua, porque você está contribuindo para o reino de Deus, não é para pessoas especificamente, nem para uma instituição, mas é para o corpo de Cristo, né? Para que quando a gente puder voltar, isso aqui esteja tudo ainda organizadinho. Então, tira um print do seu celular ou da sua televisão e no momento que você se sentir confortável, faça a sua contribuição em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Bom, semana passada eu compartilhei com vocês as instruções de Jesus, as dicas de Jesus para a felicidade, né? E Jesus estava num sermão na montanha, falando para uma pequena multidão, e ele compartilhou algumas verdades sobre a felicidade, né? E foi o assunto da semana passada. E só relembrando algumas coisas que a gente falou, né? A gente disse que o fundamento para a felicidade é a paz. Então, tudo começa com a paz. Se você tiver paz com Deus, você fica apto a ter paz consigo mesmo. E isso te capacita também a ter paz com as outras pessoas. E esse é o fundamento da alegria, fundamento da felicidade. Mas Jesus disse algumas coisas. Ele disse que felizes são aqueles que são pobres em espírito. O pobre em espírito, eu falei um pouco mais semana passada, eu vou resumir, é aquela pessoa que se sabe, que se percebe dependente de Deus o tempo todo. Seja quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal, quando a saúde não está bem, aquela pessoa sempre declara, Deus, eu sou dependente do Senhor. E quando as coisas estão maravilhosamente bem, Deus, eu sou dependente do Senhor. Esse é o pobre em espírito. E Jesus disse que deles é o reino dos céus. Então tem muita felicidade guardada para o pobre em espírito. Jesus diz também que os que choram são felizes. E aí parece estranho, mas Jesus quis dizer aquelas pessoas que se envolvem, né, que vivem a vida intensamente, aquelas pessoas autênticas, aquelas pessoas que se envolvem com a dor dos outros, aquelas pessoas que sabem que a vida é uma montanha-russa, que um dia você está bem, outro dia você não está tão bem de saúde. Então, essas pessoas que são autênticas, verdadeiras, Jesus disse que elas serão consoladas. Quer dizer, se você chora porque você é autêntico, porque na hora de chorar você chora, Jesus está prometendo, a promessa é que você será consolado. Por isso, mesmo quando você chora, você é o caminho para a felicidade também. E Jesus disse outras coisas, ele falou que os humildes também são felizes. E humildade, eu expliquei que é você ter a noção exata de quem você é nesse planetinha e dentro do amor de Deus. Humilde é aquele que sabe o tamanho dele em relação às coisas e ao amor de Deus. E Jesus disse que os humildes herdarão a terra, quer dizer, tudo que a terra tem de melhor será para os humildes. Jesus também disse que aqueles que procuram a justiça, procuram ser justo com as outras pessoas e consigo mesmo, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, aqueles que procuram a justiça ficarão satisfeitos, não é isso que a gente quer? Ficar satisfeito, se sentir bem? Jesus falou, olha, se você buscar a justiça, você vai ficar satisfeito. E Jesus disse que os misericordiosos também são felizes. E da mesma forma que nós recebemos misericórdia de Deus, né, que nos perdoou, que nos amou do jeito que a gente era, você estender essa misericórdia às outras pessoas que são imperfeitas assim como você, que às vezes elas precisam de algo que elas não merecem.
E essa é a misericórdia que foi estendida por Deus a nós e que a gente estende às outras pessoas. E Jesus disse assim, que os misericordiosos receberão misericórdia. Na hora que for a vez deles precisarem, eles receberão. Então, por isso, você pode ser feliz. Jesus disse que os puros de coração são felizes, aqueles que têm o coração de criança, aqueles que têm uma ingenuidade reconquistada, que veem as coisas como uma criança veria. Assim, né? Isso é uma conquista, independente da sua vida regressa, independente do seu passado. Quando você nasce de novo em Cristo, né, a sua vida recomeça. Então, é como se você obtivesse aquela pureza do coração da criança, né? Você passar a ver as coisas com pureza. Então, Jesus falou, olha, essas pessoas verão a Deus. É assim a recompensa para aqueles que têm o coração puro. E Jesus falou que os pacificadores também, aqueles que levam a paz, aqueles que propagam o amor de Deus, aqueles que ensinam os filhos a ter paz com todos, aqueles que buscam a paz com todos. Os pacificadores também serão felizes e serão conhecidos como filhos de Deus, Jesus falou. Olha que bonito. É como se a gente fosse a menina dos olhos de Deus. Bom, e aí, no final do sermão da semana passada, eu disse que Jesus, ele foi bem prático. Ele falou, olha, tudo isso é bonito, na teoria, mas você só vai conquistar a felicidade se você colocar em prática esses ensinamentos. E aí o que acontece com a gente, né? Com todos nós? A gente passa a vida lutando com isso. Pela nossa dificuldade de crer que isso aqui é verdade, assumir isso aqui como verdade, o que Jesus nos ensinou, e a gente realmente viver dessa forma. E aí, se a gente não vive desse jeito, como que a gente pode cobrar de alguma forma? Oh Deus, puxa vida, né? Queria tanto ser feliz, queria viver em paz. É como se Jesus perguntasse, mas volta lá, né, no capítulo 5 de Mateus, você está fazendo aquilo, você está sendo humilde, você está sendo pacificador, você tem o coração puro, você busca a justiça. E a gente passa a vida, às vezes, lidando com isso, né? E quem sabe poucos de nós alcancemos o descanso, que é promessa de Deus, a paz, que é promessa de Deus, a felicidade, que é o que Jesus prometeu. Porque a gente fica lidando com essas situações, tem dia que a gente consegue um pouco mais, mas no outro dia e no outro a gente também deixa de ser pacificador e a gente é encrenqueiro. Então nós ficamos lidando com isso a nossa vida toda. Mas Deus prometeu para cada um de nós um estado de descanso, um ponto onde você é como se você vivesse, sabe, acima das ondas, sabe, visse as coisas de cima, assim, com as tristezas e as alegrias, com a saúde ou com a doença, você entrar num estado de descanso, de paz, que é conquistado. E isso depende muito das nossas atitudes. A salvação propriamente dita, o fato de você crer em Jesus como seu Salvador, isso não depende de esforço nenhum nosso. Por mais que a gente se esforce, ninguém foi morrer na cruz lá, Jesus morreu por nós. Então isso é graça de Deus. A salvação é graça de Deus. Agora, uma vida feliz, ela precisa ser conquistada. E a gente passa, às vezes, anos da nossa vida lidando com isso. E alguns de nós conseguem. Então, a mensagem de hoje vai ser muito estranha para alguns de vocês. Talvez você nem reconheça como uma mensagem. Mas eu quero ler um texto bíblico e contar uma história verídica de uma pessoa que
que conseguiu chegar nesse plano que a gente está buscando e que alguns de nós já conseguimos também, né? Nesse descanso do Senhor. Mas eu quero ler a promessa de Deus para as nossas vidas, desse descanso. Então, se você está com a sua Bíblia, abra lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, e eu vou ler essa passagem, simplesmente ler. E eu espero que essa verdade se torne realidade na sua vida e na vida de toda a sua família. Então, o autor de Hebreus, ele está falando, está relembrando-nos das promessas de Deus. Promessas essas que foram feitas lá no começo de tudo. Quando Moisés tirou o povo escravo do Egito, quando ele os libertou, né? Olha que símbolo, né? A mesma coisa que Jesus veio fazer alguns séculos depois. O povo de Deus era escravizado no Egito e Deus interferiu e levantou Moisés e o povo foi liberto, né, para começar uma nova vida. E Deus fez algumas promessas para aquele povo. Então vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 1. Diz assim: enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. No entanto, elas não fizeram bem a eles, porque elas não foram recebidas com fé. O que o autor de Hebreus está falando assim? Que aquele povo que saiu do Egito e recebeu a promessa, eles não creram de verdade, ou simplesmente não colocaram em prática, porque se você crê, você coloca em prática. Eles não colocaram em prática, eles foram desobedientes, eles buscaram outros deuses. Então, não funcionou. É isso que o autor de Hebreus está falando para eles. Elas não fizeram bem para eles, porque elas não foram recebidas com fé. Portanto, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não crermos, nada feito. Eu gosto dessa Bíblia, a mensagem, porque ela é bem fácil de entender, né? O que está acontecendo aqui? Aquele povo que foi liberto da escravidão e recebeu a promessa de que Deus ia tirar eles da escravidão e ia os levar para uma terra prometida, um lugar de descanso, onde eles teriam fartura, onde eles teriam paz, porque no Egito eles não tinham paz, eles trabalhavam dia e noite, não tinham descanso nenhum, eram escravizados mesmo. Aí Deus os tira de lá e promete tudo isso para eles. Mas o que acontece com o povo? Se rebela contra Deus. Constrói um bezerro para adorar, fica reclamando o tempo inteiro, fica criticando Moisés, fica falando, que saudade, tempo bom era aquele no Egito. O tempo inteiro. Então, eles, na verdade, não creram. É isso que o autor de Hebreus está falando. O que realmente aconteceu é que eles não creram, porque se eles tivessem crido, eles teriam adorado só a Deus, seguido as instruções de Moisés e tinham chegado mais rápido no descanso. O que aconteceu com esse povo? Eles poderiam ter saído do Egito e chegado na Terra Prometida e, por cerca de 3 meses, eles poderiam ter feito esse trajeto. No entanto, eles demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. 40 anos. É uma vida, né? É uma vida. E, às vezes, pode ser o tempo que demore para alguns de nós, para a gente compreender isso, colocar isso em prática. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Mas ele segue dizendo assim, olha, os antigos, eles não chegaram no lugar de descanso porque foram desobedientes. Mas olha que bonito que ele fala, mas Deus continua renovando a promessa e estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Aqui ele faz uma citação do salmista Davi, que diz assim, hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos. Quer dizer,
Era para o povo no Egito ter escutado isso. Era para alguns séculos depois o povo do tempo de Davi ter escutado isso. E é para você escutar isso. Porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. Deus é um Deus eterno. E a eternidade é agora. É agora, não tem tempo, não corre, não é contado em anos, em dias, não tem, é agora. Então essa verdade, essa promessa é para hoje, é isso que o autor está falando, ela é para hoje, assim como lembrou Davi para a gente, né? É para hoje. Então ele continua dizendo assim, essa promessa ainda é válida. Ela não foi cancelada no tempo de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, que chegou e entrou com o povo na terra prometida. Ela não foi cancelada naquele tempo. Do contrário, Deus não continuaria renovando a promessa para hoje. Mais uma vez ele está falando, isso não é coisa que foi só naquele curto espaço de tempo da eternidade, ali, naquele momento ali do povo no deserto. Não, é para agora, para hoje, independente de qualquer circunstância, independente de pandemia, independente de situação financeira, independente de qualquer coisa. Essa promessa é para hoje. A promessa de chegada e de descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Portanto, é para você isso, né? Deus mesmo está nesse descanso. E no fim da jornada, nós descansaremos com Ele. Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver desobediência, não haverá desvio. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que aquele desvio de 3 meses para 40 anos que aconteceu com o povo foi por causa da desobediência. Então ele está falando assim, olha, se a gente colocar em prática, se você entender e se você não se desviar, você vai chegar nesse descanso. Não vai ter esse atraso todo, né? Tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz, acontece. Sua poderosa palavra, ela é aguda como um bisturi, capaz de cortar tudo. A palavra de Deus, ela é capaz de cortar a dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Está aqui as instruções para chegar nesse descanso, estão todas aqui. E essa palavra ela é cortante, para penetrar a sua dúvida, cortar fora, lançar fora a sua dúvida. Ela te esclarece, ela te conduz. É isso que o autor está falando aqui. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. Quer dizer, o que ele está falando? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É a obediência, o esforço que você precisa fazer para você vencer as tentações, focar, ficar nisso que Jesus falou e você chegará no descanso. Bom, eu disse que eu ia contar a história de um homem que provavelmente nenhum de vocês conheça pessoalmente, eu também não conheço, mas a história dele, da caminhada, ela é muito profunda, mexeu muito comigo quando eu soube, e eu acho que ela serve muito de exemplo para a gente, né? Para aqueles que talvez estejam no começo da caminhada, seja um estímulo para começar a embarcar logo nessas verdades e parar de ficar deixando as coisas meio de lado e seguir em frente, talvez sirva para isso. Para aqueles que já estão caminhando há algum tempo, ela pode ser uma palavra de motivação. Olha, segue firme que você vai chegar. E para aqueles que estão lá quase chegando, é interessante, é uma palavra assim, olha, não desista. Sabe por quê? Porque assim, quando você está numa escalada, você está escalando uma montanha, o momento que você está mais perto do cume, é o momento que você está mais cansado.
Então, talvez você esteja ali pertinho do descanso, né, de verdade, de achar aquele lugar onde está a promessa do Senhor. Você está ali pertinho, mas você está talvez com as forças, está se sentindo esgotado. Então, essa palavra, não desista, porque você vai chegar lá, se você se mantiver firme. Então, a história desse homem é muito curiosa. A infância dele foi bem traumática, assim. Ele era filho de um pai muito severo e ao mesmo tempo, muito religioso. O pai dele era pastor. E era um ambiente que ele cresceu, assim, os primeiros anos dele, era de muito legalismo, muita pressão. E desde pequenininho ele entrou nesse mundo, né, da religiosidade, das leis e tudo muito cedo. Mas muito cedo também, ele passou por um problema muito complicado, que ele foi abusado sexualmente, num dos lugares onde o pai dele estava trabalhando como pastor. E ele era um menino franzino, frágil, e não soube se defender, e tinha medo de contar para o pai. Então ele sofreu essa dor e guardou para ele mesmo. E um pouco mais tarde, ainda na infância, ele foi para um colégio interno e os abusos continuaram, abusos sexuais. E aquilo foi criando feridas muito profundas dentro dele. E aí, ele diz que desenvolveu uma habilidade para ferir as pessoas de volta com as palavras, já que ele não era uma pessoa forte fisicamente, ele era pequeno. Então ele desenvolveu uma habilidade, ele conta que ele era capaz de derrubar um cara de 2 metros de altura com as palavras dele, assim, sabe, aquela coisa cortante, ácida, com ironia, mas com inteligência, que faz a pessoa se sentir mal. Era assim que ele respondia a essa dor dele. Mas, como a maioria de nós, ou talvez todos nós, de alguma forma, você quer, sempre na sua vida, você quer ser amado pelo seu pai, você quer o respeito do seu pai. Então, esse moço, no final da adolescência, ele se tornou pastor, escolheu ser pastor e foi trabalhar com jovens, mas com todas essas cicatrizes, culpa, medo, carregando tudo isso dentro dele. E aí, quando você se propõe a um ministério como esse, você precisa estudar a palavra. Então, ele sabia tudo, né? A teoria, ele sabia tudo. Mas ele mesmo não conseguia se livrar da própria dor. E aí ele continuou sendo essa pessoa habilidosa com as palavras, que conquistava espaços pela sua habilidade de falar e de manipular situações. Aí ele conta que um certo dia chegou acho que era um acampamento, chegou um grupo de moças e entre elas tinha uma moça muito bonita e ele já organizou a coisa de um jeito para que ele se aproximasse dessa moça. Aí, em pouco tempo, eles já estavam namorando e se casaram. E aí ele foi levando uma vida normal, mas com todas essas feridas ainda abertas, né? Então, o casamento dele não foi nada parecido com o que Deus desejava para ele, para o casamento. Mas ele continuava fazendo algumas coisas escondido. Ele revela que ele era viciado em pornografia. Então, algumas situações, sabe, você vai protelando, você está tudo aqui, mas você não quer olhar, você fala, não posso mexer com isso. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. E a gente vai ficando longe do descanso. E a situação se agravou quando
depois de alguns anos casado, com 4 filhos, um dia a esposa dele ligou para ele e falou assim: vem agora conversar comigo que eu sei descobrir tudo. Nesse caso, o descobrir tudo, ela tinha acabado de descobrir que ele estava tendo um caso com a melhor amiga dela. E o cara era pastor, pai de família, mantinha uma fachada para sobreviver, né? E construiu aquela fachada, mas tinha uma vida dupla, cheia de mentiras. Então ele estava completamente distante e não tinha paz, não tinha paz. Aí quando a mulher dele chamou ele para uma conversa, ele percebeu que ele tinha chegado no fundo do poço. E aí ele conta que ele tinha 2 opções. Uma era o suicídio e a segunda opção era contar toda a verdade para a esposa. Aí ele decidiu contar toda a verdade para a esposa. E foi a esse encontro e contou toda a verdade. Vocês podem imaginar, né, a reação de uma mulher que conhecia um homem brilhante, inteligente, habilidoso, pastor, uma fachada de perfeito, e desmoronando tudo que ela conhecia dele. Claro que não foi fácil e ela não quis mais continuar casado com ele. Mas então ele estava no fundo do poço mesmo. Ele falou: olha, daqui não tem mais para onde ir a não ser buscar a cura. Aí pela primeira vez na vida dele, ele começou a falar das dores dele, dos problemas dele, das cicatrizes. E ele buscou terapia, conselho e começou a buscar a Deus de uma forma como ele nunca tinha buscado. Ele tinha medo de Deus. Ele fazia um paralelo entre Deus e o pai dele. Mas aí ele conheceu Jesus, um Jesus que ele ainda não conhecia, ele só conhecia na teoria. Então aí ele começou essa caminhada mesmo, de verdade. Aí ele começou essa caminhada, começou a alinhar a vida dele com os ensinamentos de Jesus. E não desistiu, e foi, e insistiu. Custou a ele 11 anos para que a esposa dele realmente aceitasse o perdão dele e eles voltassem a viver juntos. Então essa jornada de cura dele foi um processo de aproximadamente 11 anos. Finalmente, eles voltaram a morar juntos, só que ele estava quebrado financeiramente, a vida estava em cacos, eles tiveram que vender a casa deles, os carros, ele perdeu tudo. E aí eles começaram tudo de novo, numa casinha pequenininha, 4 filhos, uma casinha de 2 quartos, sem carro, sem conforto. E a esposa começou a trabalhar numa escola e ele arrumou 3 empregos, não foi um. Ele precisava de 3 empregos para pagar as contas e sustentar a família. Mas é tão interessante, e depois vocês vão poder acessar a história dele, quando vocês quiserem. É tão interessante, porque ele fala que, nesse momento, que ele estava com 3 empregos, pagando dívida, ele conta que chegava no final do mês, sobrava para ele R$80, R$120, era tudo que ele tinha, mas ele diz com todas as letras: foi o período mais feliz da minha vida. Você fala assim: não, peraí, como assim? Como assim? Como assim? Ele falou: foi o período mais feliz da minha vida, porque eu encontrei o descanso. E o descanso não dependia de uma vida financeira folgada, não dependia
de nada. Sabe do que dependia o descanso? De paz interior, de libertação, de poder ser quem ele era de verdade, como a gente cantou aqui hoje. Né? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, não o que falaram, as mentiras que eu ouvi. Não, ele conquistou esse relacionamento com Deus, essa pureza de coração. E ele estava vivendo o momento mais feliz da vida dele, ainda assim, com 3 empregos, trabalhando muito, uma vida financeira difícil, mas estava em paz, ele estava feliz, ponto, ele chegou nesse descanso. Aí você talvez esteja pensando assim, com todo esse trabalho, né, com toda essa dificuldade, 3 empregos, o cara saía de madrugada de casa, voltava à noite. Não, o descanso é aqui dentro, e reflete nos seus relacionamentos. Ele chegou nesse descanso. Mas Davi fala, o salmista Davi, ele fala no Salmo 37, ele fala assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, dali para frente, é confiar completamente no Senhor e deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer. Se Ele quiser abençoar de uma outra forma, com mais filhos, com uma casa maior, com um carro, ele não tinha carro, deixa nas mãos de Deus. O seu trabalho, o meu trabalho é confiar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor. Então, esse homem estava com um problema só nesse período. Estava chegando o Natal e ele não tinha dinheiro para dar presente para os filhos. E ele estava triste só por causa disso. Estava chegando a época do Natal e ele pensando, como é que eu vou comprar presente para os meus filhos? Então aí ele falou, ele pensou, ele teve uma ideia. Ele falou, eu fico 40 minutos da madrugada dentro do trem, eu vou escrever uma história para os meus filhos, contando da minha experiência de vida, mas de uma forma que meus filhos possam entender. E vou dar isso de presente para eles no Natal. E assim, com essa ambição, ele começou a escrever todas as madrugadas, enquanto ele estava no trem, foi contando sobre ele, mas ele nunca tinha escrito um livro, ele não era escritor, ele era um cara inteligente. E aí ele foi escrevendo esses textos, que aí ficaram um volume do tamanho de um livro, e aí ele imprimiu e deu para os filhos no Natal. E aí você imagina, né, o filho falando, pô, que legal, pô, pai, obrigado, um livro, né? E ele mesmo conta que os filhos nem leram de imediato, né? Aí ele gostou do que ele tinha escrito, ele fez 15 cópias daquilo e deu para alguns amigos dele. Esse livro chama A Cabana. Eu ganhei esse livro em 2007, em inglês, o meu, e o autor da nossa história chama William Paul Young, e esses manuscritos dele chegaram a esses 15 amigos. Um desses amigos falou, não, isso aqui precisa virar um livro, isso precisa virar um livro. Não era um livro, né? Eram manuscritos, eram, digitalizados, né? E aí falou com uma editora, acho que, se eu não me engano, 26 editoras recusaram publicar o livro, até que uma editora, uma pessoa, falou, não, vamos publicar.
E aí uma pessoa começou a falar sobre esse livro num podcast, e esse podcast ficou muito famoso nos Estados Unidos e se espalhou. E aí ele conta que, assim, quando finalmente isso aqui virou um livro, né, que a editora conseguiu publicar esse livro, quando começaram a chegar as caixas na casa dele, ele já tinha 100 mil encomendas de livros, quando as caixas começaram a chegar. Ele conta que no primeiro ano do livro, eles gastaram $300, $300, isso não é nada, em marketing e divulgação. Normalmente se gasta fortunas, né, para você divulgar alguma coisa. Ele falou que eles gastaram $300 no primeiro ano para divulgar esse livro, e no primeiro ano eles venderam 1 milhão de cópias desse livro. Esse livro se tornou um best-seller e já vendeu hoje 20 milhões de cópias desse livro, e esse livro virou um filme. E ele conta essa história, ele fala assim: gente, eu não fiz absolutamente nada. Quando eu soube dessa história, eu falei assim, o quê? Esse livro que mexeu tanto comigo foi escrito para os filhos dele. Eu achei até, né? Mas é um livro que, assim, mudou e tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu já fiz uma série aqui na capela sobre esse livro. E é a história de um reencontro com Deus, né? De uma pessoa que teve uma perda muito grande. E isso acabou mudando a vida financeira dele, obviamente, né? O filme, até o último relato que eu li, já tinha rendido $96 milhões, não para ele, obviamente, mas, né? O lucro do filme. Então, assim, você vê ele contando isso, e se você quiser ouvir parte dessa história, tem um documentário na Netflix que chama De Volta à Cabana. É ele contando boa parte dessa história. Mas ele fala o seguinte, ele fala que, olha, as coisas boas que vieram com o livro têm a ver com a oportunidade que ele tem hoje de compartilhar um pouco mais dessa história com as outras pessoas. Porque ele falou assim, de resto eu não precisava de nada daquilo. O dinheiro que entrou, a conta bancária que mudou, a casa que ele provavelmente tenha comprado, ele falou assim, eu não precisava de nada disso. Tudo que eu precisava, eu tinha naquela casinha de 2 quartos. Eu sou mole, desculpa. Tudo que ele precisava, ele já tinha ali. Mas ele entregou o caminho ao Senhor, confiou, e Deus agiu. Falou assim, olha, acho que essa sua história merece ser contada. E ele foi abençoado com toda essa repercussão e tudo que tem acontecido com esse livro. Bom, isso aconteceu quando ele já tinha mais de 50 anos. Então, assim, quanto tempo você precisa para entender que tudo que você precisa está aqui e que você precisa colocar essas coisas em prática? De quanto tempo você vai precisar? 40 anos, como o povo no deserto? 40 anos, como William Paul Young? Mais 2 meses? Mais 5 anos? De quanto tempo você vai precisar para colocar isso em prática? E, concluindo aquele nosso texto de Hebreus, capítulo 4, agora versículo 14, diz assim: agora que já sabemos o que temos, o que nós sabemos que nós temos? Jesus, esse grande sacerdote principal
com acesso imediato a Deus. Então, agora que nós já sabemos disso, nós não podemos perdê-lo jamais, jamais. Nós não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade. Jesus, ele experimentou fraquezas, provações, experimentou tudo, menos o pecado. Então, assim, não olha para a sua história e fala assim, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Jesus conhece, ele sabe o que aconteceu com você, como ele sabe o que aconteceu com esse homem, como ele sabe o que aconteceu comigo, Paulo. Ele sabe. E não é uma questão de qual o tamanho da sua dor, a questão é o tamanho do seu Salvador. A questão é você confiar, porque Jesus passou por dores, Jesus passou por traições, Jesus passou por fome, ele teve medo, né, lá no Getsemane, né? Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus foi passado para trás, foi vendido por um amigo, foi criticado, foi torturado, foi preso e foi morto. Você já passou por tudo isso? Então, nós não temos um intermediário, um advogado, um sacerdote que não conheça as nossas dores. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe. Ainda assim, ele te convida para entrar nesse descanso, para confiar nele. Portanto, conclui o autor de Hebreus, vamos andar direito e receber o que ele, Jesus, tem para nos dar. Recebam a misericórdia e aceitem a ajuda. Eu não tenho mais nada para dizer, a não ser insistir um pouco mais para que você olhe para o que Jesus nos ensina, olhe para o caminho que Jesus aponta para esse descanso, para a felicidade e as coisas que nós aprendemos para a nossa vida com esse livro. Olhe para isso e, como aqui o autor de Hebreus disse, Deus está falando sério. Coloque isso em prática. Viva isso na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu dia a dia. E aí, quem sabe a gente se encontre nesse lugar de descanso, todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Paizinho, eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra talvez estejam se sentindo no fundo do poço. Talvez elas mesmas não se perdoem por causa da culpa, por causa do medo, por causa dos pecados do passado. Mas Deus, em nome de Jesus, revela a Tua luz, ilumina, Senhor Deus, esse coração escuro, Pai. Traz cura, Deus. Para aqueles, Senhor Deus, que Te conhecem, que são frequentadores da igreja, que publicam frases bonitas no Facebook, mas que não experimentaram isso de verdade ainda, Pai. Se revela a esses também, Senhor Deus. Se revela a esses também, que ainda estão vivendo uma fachada. Derruba essa fachada, Deus. Na verdade, desperta esses corações para que essas pessoas tenham a coragem de se colocarem diante do Senhor como crianças. Que elas se coloquem diante do Senhor pedindo a Tua misericórdia, a Tua ajuda. Que elas deixem a Tua luz penetrar nessa escuridão e que isso transforme a vida delas, Senhor Deus. E para aqueles que estão quase lá, Deus, não os deixe desanimar, Paizinho, porque a promessa é para hoje. O Senhor tem para hoje um lugar de descanso para cada um de nós, para hoje. Independe de circunstâncias.
independe da saúde, independe das finanças, independe de tudo. É hoje a tua promessa. Ela se renova no dia de hoje para cada um de nós. Então, Senhor Deus, que todos possam encontrar esse lugar de descanso, onde o Senhor está. Que a gente possa entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar no Senhor e deixar o Senhor agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
Glória a Deus por isso. Que esse Jesus possa tocar a sua vida, tocar a vida da sua família, que você tenha uma semana de recomeço, que você tenha uma semana de perseverança na palavra, que você inicie uma jornada de fé na sua vida, de confiança no Senhor e que você possa alcançar o descanso. Em nome de Jesus, é o nosso desejo para todos vocês. Uma ótima semana a todos. Em nome de Jesus. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração.